Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais um videocast, né, do Nefropapers. E hoje com um tema super especial, como vocês vão ver, né? Mas antes disso, né, Gabriel Montezuma, tô aqui com meu amigo Lion Campanharo. e hoje temos uma convidada super especial, que é uma referência pra gente, jovens ainda, né, amigo? Jovens nefrologistas do Brasil inteiro, em especial da Unifesp, que é a doutora Patrícia Abreu, nossa amiga, Patrícia, Pati, que é uma referência na área de nefrologia, é nossa professora lá da Unifesp já há há muitos anos. Alguns aninhos. Então ela é nefrologista lá na Unifesp, chefe do ambulatório de uremia e também responsável pelo dinheirinho da Sociedade Brasileira de Nefro. Além de milhões de outras experiências, mas ela pediu pra gente resumir o currículo dela para ficar só mesmo nesses itens. E aí, prof? Olá, pessoal. O Gabriel pediu uma palavra e uma frase de impacto e eu não vou deixar passar a oportunidade de perguntar se os rins de vocês estão ok, se os rins dos seus familiares e se de seus pacientes estão ok também. Se não tiver, faça o exame de creatinina, exame de urina e vamos começar a tratar para que vocês no futuro tenham uma experiência maravilhosa de ter uma vida sem a doença renal crônica. Isso aí. Então, dá para perceber, né, que hoje o assunto é doença renal crônica, né? Como vocês podem ver também aqui no nosso fundo. Hoje a gente vai falar das novas drogas na doença renal crônica, cada vez mais aparecendo novas evidências, novas recomendações. Então, a ideia hoje é organizar um pouco mais sobre quais as drogas que a gente tem, quais as que estão por vir, como usar, quando usar. Não é isso? Tanto na prática quanto o que a gente vê ali nas recomendações. Então, um roteirinho básico, a gente vai falar um pouquinho do contexto da doença renal crônica, como mudou o contexto do tratamento, vai das novas drogas, comentar sobre, não tão novas, ou na verdade nada novas, IECA, BRA, né? Mas falar um pouquinho delas também. Inibidor da SGLT2, agonista de GLP-1 e antagonista do receptor mineralocorticoide. Vamos comentar de novo como e quando usar, principalmente. Vamos falar das combinações, né? Será que sempre vou ter que usar o IECA-BRA primeiro? Será que a gente vai conseguir usar em algum momento o agonista GLP-1 também para o não diabético, né? São algumas coisas que a gente vai comentar. E no final, um pouco de perspectivas para o futuro. Não é isso? É isso, bora lá. Vamos começar então, né, prof? Bora. Então, a primeira coisa que eu queria que a doutora Patrícia comentasse é realmente sobre essa mudança que a gente teve de paradigma em relação à doença renal crônica, né? O que a gente tem de mudança nos últimos anos ou décadas, né, em relação ao tratamento? Vamos lá. Se a gente parar para pensar o que aconteceu em relação a tratamento de doenças renais, e aí não vou colocar só doença renal crônica, não. Vou colocar também as glomerulopatias. De 2000 até 2010, a gente vai ver que nós tivemos um boom maravilhoso em 2000, que foi a introdução de bloqueador do sistema renina-angiotensina. Antes, a gente teve com o trabalho REN, os inibidores da ECA. Mas em 2000, mais ou menos nessa época, veio o Renal e a gente mostrou que tomar losartana era bom para a pressão arterial, tomar losartana era bom para diminuir a pressão dentro do rim, e a losartana diminuía a proteinúria e protegia mais o rim. Então, isso era maravilhoso. Ou seja, todo indivíduo com doença renal crônica, a gente utilizava o bloqueador do sistema renina-angiotensina. E com o tempo, isso vem perpetuando, nós passamos 2010 até 2020 sem fazer grandes alterações. Eu tinha o meu paciente diabético, meu paciente hipertenso, já que são as duas principais causas de doença renal crônica. E era interessante porque a nível de consultório, eu falava assim para eles, olha, realmente precisa manter o peso, fazer exercício, ser alegre, ser feliz e tomar a losartana ou um bloqueador do sistema renina-angiotensina. Controle seu diabetes, controle a sua pressão. Mas eu sentia que faltava alguma coisa. E a gente não tinha essa coisa para acontecer. A gente não tinha isso para prescrever. Então, de 2010 a 2020, e mesmo na residência, eu fico olhando o que eu ensinava na residência, eu falava, olha, o bom é não ser renal crônico. O bom é não ser hipertenso. O bom é não ser diabético. Mas se for diabético e hipertenso, mantenha a sua pressão boa, mantenha a sua glicose boa,
Mas eu não tinha muito o que fazer daquela taxa de filtração glomerular de 60% até 30%, que a gente chamaria, então, aqueles indivíduos de estágio 4, estágio 5. E até 2010 e 2020, eu não tinha. Quando o paciente ultrapassava o estágio 3 para o estágio 4, aí eu falava assim, não que bom, mas aí eu tinha eritropoetina, bicarbonato, calcitriol, colicalciferol, até o sevelamer, então eu me sentia um pouquinho melhor, porque eu falei, nossa, agora eu posso tratar as complicações da doença renal crônica. Então tinha uma lacuna, que é o indivíduo que não tinha complicação da doença renal crônica e era diabético e hipertenso. Então, indivíduos, basicamente, entre 60% de taxa de filtração e até 30%, eu posso dizer tranquilamente que eu fazia muito pouco. Eu fazia bastante, mas esse bastante era muito pouco. E agora, de 2020 para cá, é o que a gente vai comentar hoje, todos os dias nós temos algo novo aparecendo em algum trial, alguém comentando com a gente. Então, hoje, eu posso dizer que nós temos um tratamento eficaz para aqueles indivíduos entre 60 e 30 que realmente diminui a progressão para a doença renal crônica. Graças a Deus, animador mesmo, Animador, né? Começamos bem, né? Todo mundo Isso aí. empolgado. Aproveitando que você tá doido pra falar, amigo, comenta um pouquinho num problema que a gente tem atualmente, né? Que é o diagnóstico, né? Que a gente tem novas drogas, a gente vai comentar, né? Elas têm um grande impacto, mas às vezes a gente não consegue fazer isso na prática, né? Assim, a partir do momento que a gente tem agora um tratamento eficaz para reduzir a progressão da doença renal crônica, a gente precisa chegar no momento adequado da doença renal crônica. Porque se a gente chega muito tardiamente, a gente sabe que existe um processo fisiopatológico que gera um círculo vicioso de piora progressiva da função renal. Essa sobrecarga, essa hiperfiltração glomerular. Então, se a gente chega muito tarde nesse processo, por mais que a gente ainda tenha algumas medidas que possam retardar a progressão, a gente acaba falhando um pouquinho no retardo dessa progressão, em talvez estabilizar esse processo, ou frear esse processo, ou impedir que esse processo aconteça, né? Então, o diagnóstico precoce e o encaminhamento referenciado para um médico que consiga fazer isso, e aí eu não estou falando só do nefrologista, acho que a ideia é que o generalista tenha um conhecimento para cuidar do paciente com DRC em estágios iniciais, ele é fundamental para que a gente não chegue nas complicações da doença renal crônica e muito menos na necessidade de terapia renal substitutiva. Até quando a gente for falar lá do quando usar, né? Vocês vão ver que muitas das drogas têm lá uma taxa limite, até quando eu posso iniciar o inibidor de SGLT2, né? Uma taxa de filtração. Então, realmente, se não chega a tempo, eu nem consigo tentar, muitas vezes, né? E eu gosto nessa história que a doutora Patrícia contou, e aí ela tem muito mais propriedade para falar da história do que eu gosto de contar que nesse meio tempo que não surgiu muita coisa, o que tentou se fazer foi associar o IECA e o BRA, né? Já que o IECA era bom e o BRA era bom, vamos pensar assim, será que se juntar os dois para o mesmo paciente não vai dar melhor ainda? E aí, infelizmente, os estudos não conseguiram mostrar um benefício renal, nem benefício cardiovascular e um pouco mais de risco aí de hipercalemia, ira, hipotensão. Eu acho que, acrescentando a história, eu gosto muito de história, porque em Minas Gerais a gente fala assim, oncotava, oncotou, poncovô. Então, se a gente não sabe como era, não adianta, a gente não entende. E como eu não tinha nada específico para mitigar a velocidade de progressão, a gente falava assim, vamos tentar colocar a glicada em 5. Aí fazia hipoglicemia em todo mundo. Vamos tentar deixar a pressão arterial 10/6. Aí veio o on-target. Os idosos morrem. Então, a gente chegou num limite, abaixo daquela hemoglobina glicada, não tinha uma melhora no desfecho. Abaixo daquela pressão arterial para aquela população, para aquele indivíduo, não melhorava o desfecho. E a gente, de novo, ficou paralisado. E aí, parece que é engraçado, mas o diagnóstico da lesão renal, não precisa nem ser doença renal crônica mesmo, a gente continua falando da boa e velha creatinina, que tem mais de 100 anos, né? A gente continua falando da boa e velha albumina, que também tem muitos anos. E só para vocês terem uma ideia de como falar a história é importante, se vocês olharem nas normas brasileiras, nos nossos protocolos de diretrizes, o que a gente chama de PCDT, lá está escrito que a gente tem que usar a taxa de filtração glomerular. Só que eu faço uma pergunta, existe
Os laboratórios hoje discriminam creatinina e do lado taxa de filtração glomerular, e baseado no CKD-EP é 2021. Não. E não estou falando de Sistema Único de Saúde, não. Eu estou falando de saúde suplementar também. E aí você fala, as ações são muitas. Então, hoje, falando com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, quem é que coordena toda essa parte de laboratório, os laboratórios do Brasil vinculados a essa sociedade, isso é um pedido da Sociedade Brasileira, mas com acordo da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, a gente está pedindo para que todo o exame de creatinina do lado tenha taxa de filtração glomerular pelo CKD-EP 2021. Senão a gente vai estar comparando laranja com mexerica, né? Aí não dá certo. Então, 2025, estamos falando de novas drogas, mas também eu queria lembrar para vocês que é taxa de filtração glomerular, não precisa ainda da cistatina, é creatinina e a introdução desse termo RAC. Só antes da gente falar das novas drogas. RAC é relação albumina-creatinina, amostra isolada. Não preciso de proteinúria de 24 horas, mas o meu recado, não adianta albumina isolada. Não adianta. Não discuta caso comigo se essa albumina for de amostra isolada. Não serve para nada. Não serve para nada. Tem que ter uma padronização. Exatamente. Tem que ter padronização. E é diferente lá das glomerulopatias, que é 3 gramas, 4 gramas. Aqui não, aqui a gente está falando de miligramas corrigida por uma substância que é estável, que é a creatinina. Então, antes da gente falar das drogas, dizer que o diagnóstico continua tão velho quanto a creatinina. Pegando o gancho do diagnóstico, né, do que o Laio comentou também, então, a gente tem várias formas de tentar melhorar a forma de dar o diagnóstico, de tornar possível uma doença assintomática de ser detectada a tempo de usar as novas drogas, né? E aí entra o Dia Mundial do Rim, não à toa, né? Não à toa. A doutora Patrícia está vestida, vai ser agora dia 13 de março, o evento que já é um sucesso há muitos anos, né, prof? E que tem como objetivo mesmo conscientizar o paciente, o leigo, né, a pessoa leiga, o generalista, o médico, o profissional de saúde de qualquer área, mas principalmente, ou não principalmente, mas incluindo o paciente ou a pessoa que não tem nada a ver com a área da saúde, né? Para poder, nossa, será que eu sei minha creatinina? Será que eu não deveria saber, né? Então é algo que a gente... Não à toa gostou de escolher esse tema, ou pensou em escolher esse tema exatamente também pensando nisso, né? Pra gente também fazer nossa parte, digamos assim. Boa. Partindo agora pro objetivo, de fato, do podcast, só um disclaimer rapidinho. Tem muitos tratamentos novos para várias doenças que levam à doença renal crônica, né? Como hiperoxaluria primária, como DRPAD, como glomerulopatias, né? IgA tá cheio de tratamentos novos aparecendo, já aqui alguns, outros chegando. A gente vai focar aqui principalmente, ou exclusivamente, na DRC em geral e DRC com doença renal do diabetes, tá? Com diabetes, tá? Só para... É muito mais além as novidades que a gente tem, mas senão a gente ia ficar aqui, novas drogas, ia ficar aqui até a eternidade. Então, esse pequeno disclaimer para vocês, mas não falaram daquela droga? Eu falei, porque não cabia mesmo. Não dá pra falar de tudo. Não dá. Então, começando as novas drogas, vamos começar pela mais antiga Pelas de velhas todas. drogas. O velho Iecabra, né? Meu amigo Lion, quando que a gente usa o Iecabra na DRC? Assim, quando que a gente deveria usar? Quando que a gente usa na prática? Conta aí um pouquinho pra gente do como e quando. Assim, eu costumo dizer que o Iecabra é o braço direito do nefrologista cuidando do paciente com doença renal crônica, né? Então, as evidências são lá da década de 90, início do século 21, IECA, depois o BRA. E as evidências, elas são mais fortes, como tudo dentro da doença renal crônica, para os pacientes com mais albuminúria. Então, o que a gente tem de recomendação hoje, de diretriz, é que Iecabra é o antihipertensivo de escolha para o paciente com doença renal crônica. Então, todo paciente com doença renal crônica e hipertensão, a gente tem que escolher primeiro o Iecabra. Isso é mais verdade ainda, a evidência ela é mais forte se o paciente tem albuminúria. Se ele tem albuminúria 3 ou se ele tem albuminúria 2 com diabetes. Mas mesmo aquele que não tem albuminúria, a gente acaba ainda preferindo Iecabra. E aí existe no hipertenso, né? No paciente hipertenso. A gente sempre introduz Iecabra para o paciente com DRC com taxa de filtração de 15 para cima, né? Então a evidência, ela ainda não existe, a segurança talvez também não exista para aquele paciente que já está lá em estádio 5 não dialítico, né? Lembrando que o paciente em diálise com certeza também pode utilizar Iecabra, mas
a gente ainda tem dúvida para aquele paciente, a gente tem um pouco mais de dificuldade para aquele paciente que tem DRC e que não tem hipertensão. E aí, principalmente aquele paciente que tem albuminúria, né? Muitas vezes aquele paciente com glomerulopatia. Então, a gente tende a tentar prescrever, mas a gente sabe que acaba ficando um pouco mais limitado pelo efeito colateral de sintomas hipotensores nesse paciente. Aí começa com dose baixinha, né? Vai acompanhando potássio, creatinina, né? Mas a gente tem que tentar do mesmo jeito se tiver principalmente albuminúria maior que 300, né? Isso. Então, acho que assim, DRC, estágio 4 para cima, com a hipertensão, ou paciente, para iniciar, obviamente, ou paciente que não tem hipertensão, mas que tenha albuminúria aí pra gente tentar como medida antiproteinúria. E no diabético, a partir de 30, já dá muito mais liberdade da gente pensar em usar como nefroprotetor. Exatamente. E, prof, por que a senhora que gosta tanto de fisiopatologia, por que faz diferença usar o inibidor de sistema renina? Para quem, acho que a audiência aí hoje tem bastante não nefrologistas, então se a gente entender, é muito fácil. Então o rim, ele precisa trabalhar em paz, sossegado, sem pressão, como todo mundo. E a pressão no rim, ela pode vir de 2 locais. Então, a arteríola aferente, o sangue que está chegando, tem que chegar devagar. E a arteríola eferente, o sangue que está saindo, também tem que sair devagar. Então, a arteríola aferente não pode estar muito dilatada, porque senão vem um fluxo grande. E a eferente não pode estar muito fechada, senão aumenta a pressão dentro do glomérulo. Então, a gente fala que isso são as condições hemodinâmicas. Além disso, se eu mantiver essa pressão dentro do rim muito intensa, existe uma célula ali que odeia ficar sob hipertensão, que chama podócito. O podócito é como se fosse a capa do Batman. Ele mantém a estrutura glomerular em pé para filtrar e para fazer todas as funções. Se eu mantenho essa pressão, essa célula se desgruda da membrana e aí a gente começa a ter uma coisa que lá no exame de urina é muito fácil de ver, que a gente chama de biópsia líquida, que é albumina saindo em excesso na urina. Até 30, talvez um dia seja até 20, né? A gente considera miligrama, 20 miligramas, ainda um valor normal. Mas acima de 30 a gente sabe que é patológico. E se eu não fizer nada, essa festa toda começa a ir para túbulo, e aí eu começo a ter uma reação. Eu tento tampar esses buracos que começam a aparecer no rim. Então, eu começo com inflamação, depois eu começo com fibrose. Por que isso é importante? Enquanto a alteração é hemodinâmica, existe um ponto de retorno. Quando eu começo a ter esclerose, atrofia, fibrose, aí realmente eu vou falar drogas para diminuir a velocidade de progressão da doença renal crônica. Mas existem momentos que eu volto para trás. Exemplo, diabético, com hiperfiltração, porque está com a glicemia muito alta. Se eu controlo a glicemia, essa albumina volta. Então, tem um momento que sai muita albumina na urina, mas é hemodinâmica, é muita pressão. Com isso, quando eu dou um bloqueador do sistema renina-angiotensina, agora eu vou chamar os dois com esse nome, eu vou estar melhorando essa história da arteríola eferente. Aquele aperto que ela faz aqui, e isso volta para dentro do glomérulo, eu dou uma relaxada nela, e com isso o sangue vai tranquilo, é o primeiro respiro do rim, que eu chamo. Então, todo paciente hipertenso, todo paciente diabético, ele vai ter um aumento da pressão intraglomerular. O que eu faço é que eu tento fazer com que essa pressão seja a mínima possível. Então, não existe como você não prescrever um bloqueador do sistema renina-angiotensina que vá aliviar um pouquinho essa arteríola eferente. A não ser contraindicações de eu utilizar essa droga. Em não tendo contraindicação, esse paciente vai usar essa droga pré-diálise, na diálise, no transplante, ou seja, para a vida toda. Que a gente nem está falando da proteção cardíaca. Eu estou falando, por enquanto, da proteção renal. Aí você fala, mas ele está em diálise, vai usar esse remédio para quê? Para proteger o coração. Então, é uma droga que tem que ser utilizada o mais cedo possível. Ela hoje é considerada um placebo. Então, não existe mais nenhum trabalho. Olha, eu vou fazer você com ou sem BRA. Não existe. Toda vez que a gente fala placebo, o bloqueador do sistema renina-angiotensina está lá. Já tem 25 anos. É quase um princípio ético, né? É um princípio ético que tem 25 anos. Então, ponto final, evidência 1A, não se discute mais BRA. Mas a gente precisa discutir ainda as complicações do BRA ou as contraindicações também. Se a gente for falar de antagonista do receptor mineral corticoide, a gente pode voltar para esse assunto.
Segunda droga, agora sim, uma droga mais nova, o inibidor de SGLT2. É uma droga que não é tão nova assim, na verdade, né? É uma droga que já tem década que existe para tratar diabetes, mas para doença renal, sim, a gente sabe há pouco tempo que ela tem um benefício, né? E essa, doutor Lion? Quando que a gente usa? Vamos dividir em diabético e não diabético para ficar mais didático, né? Tá, eu vou só puxar um pouquinho da história, então. Os primeiros trabalhos que saíram, e acho que o grande primeiro trial que saiu com inibidor de SGLT2 foi o EMPA-REG. Então, esse estudo avaliou a empagliflozina em pacientes com diabetes tipo 2. E o grande objetivo era avaliar desfecho mortalidade e desfecho cardiovascular combinado. E aí ele viu que a empagliflozina reduzia esses desfechos. Mas é muito legal quando a gente olha desfecho por desfecho secundário, o impacto do benefício dessa medicação. E aí já começou a chamar atenção porque a gente via que a empagliflozina, ela diminuía a hospitalização em paciente com insuficiência cardíaca e ela parecia proteger bastante o rim. Então foi a partir daí, e isso se reproduziu nos outros estudos com DAPA e depois com canagliflozina, parecia que era uma medicação muito boa para esse tipo de população, paciente com DRC e paciente com IC descompensada, isso com IC, né, seja fração de ejeção normal, seja fração de ejeção reduzida, e a partir daí novos trabalhos foram desenhados especificamente para essa população. Então, hoje, a indicação de inibidor de SGLT2 é para o paciente que tenha, para a gente iniciar inibidor de SGLT2, taxa de filtração acima de 20, todo paciente que tenha DRC com diabetes tipo 2, ou todo paciente que tenha DRC com IC, ou todo paciente que tenha DRC com albuminúria maior do que 200 mg por grama na relação albumina/creatinina. Isso é indicação 1A. Isso não tem o que se discutir. E existe uma sugestão de se utilizar também na população que tenha DRC com taxa de filtração entre 20 e 45, independente aí da albuminúria. Independente do diabetes, independente da insuficiência cardíaca também. Então, resumindo, no diabético que tenha DRC, né, seja albuminúria, ou seja, de perda de função, né, menos de 60, ou um diabético que tenha IC. Ou um DRC com IC. Ou um DRC que tenha IC, ou diabético que tenha IC, ou diabético, o que eu quero é só controlar a glicemia. Sim, a gente tá falando da DRC aqui. Eu gosto de levar lapada toda a vida que eu venho, gente, é impressionante. Ou o paciente que tem DRC que não tenha diabetes. E que não tenha IC e que tenha albuminúria maior do que 200 mg por grama. E talvez até mesmo quem tem menos de 200, se tiver menos de 45 de taxa de filtração, né? Que é o paciente talvez mais grave, que eu vá querer talvez alguma forma de diminuir esse aperreio intraglomerular, digamos assim. Ralf, aproveitando. Por quê? Por que que faz tanta diferença? Uma pergunta antes, por que ninguém descobriu isso antes, né? Você fica falando até 2020, olha que nefrologia produz muito. É porque também a gente aprendeu muito na fisiopatologia. Então, de novo, eu já falei um pouquinho da fisiopatologia, mas por que tanta droga agora? Porque, no fundo, o que a gente quer? Quando a gente fala, por que você quer diminuir velocidade de progressão da doença renal crônica? É porque se você progride, você vai morrer, você vai hospitalizar ou você vai fazer diálise ou transplante. Isso a gente considera, então, desfechos. E é interessante porque se a gente olhar hoje a população brasileira, nem vou falar de população estrangeira, internacional, o Brasil, com certeza, ele tem 10% da população aí com algum nível de doença renal crônica. Mas se eu focar em grupos de risco, especialmente hipertenso e diabético, 30% vai ter doença renal crônica em algum estágio. Então, por isso que a gente só fica falando em hipertensão e diabetes. E aí, se hipertensão e diabetes já dá o seu desfecho cardiovascular, essas duas doenças também dão desfecho renais. E se nós olharmos um trabalho clássico do New England, do pessoal da Califórnia, que mostrava assim, isso foi em 2004, que saiu no New England. Eu sempre dou aula com esse trabalho. É assim, à medida que a função renal vai piorando, independente se é só taxa de filtração com ou sem albuminúria, que são fatores distintos, você aumenta a hospitalização, a ida para diálise e a mortalidade. Então, infelizmente, tem um dado que é importante de dizer, quem é renal crônico, a chance de fazer diálise é menor do que durante a sua trajetória de morrer. Então, morre muito mais do que faz diálise. Hoje a gente tem 170 mil indivíduos sob diálise. E a gente tem 10 milhões,
10%, então 20 milhões da população. Desses 20 milhões, só para a gente entender um pouquinho, 3% eu vou considerar que esteja ali no estágio 4, estágio 5, né? Mas 95% está no 3, está no 2, está no 1. Então, essa história de mitigar a velocidade de progressão, eu espero que tenha bastante clínico aqui, porque são eles que vão fazer isso. O Brasil tem mais de 400 mil médicos e pouco mais de 4 mil nefrologistas. Então, não são os nefrologistas que vão mitigar a velocidade de progressão da doença renal crônica. Sinto informar. É um nicho pequeno. Então, voltando à pergunta, para eu não voar muito aqui na maionese, a gente estava falando da arteríola eferente. Aí eu falo assim, agora, como é que faz para eu diminuir aquele fluxo intenso da vasodilatação da arteríola aferente, provocada especialmente, eu vou dar um grande exemplo, a hiperglicemia. Então, aí entrou os inibidores desse receptor, do SGLT2, que eu vou chamar de glifosina, que fica mais fácil, porque ele diminui a entrada, o fluxo nesse rim. Então, agora eu tenho deixando sair o fluxo tranquilo, e agora eu tenho um medicamento que diminui esse fluxo. Então, eu posso dizer que a glifosina tem uma ação hemodinâmica renal. Eu ainda não posso dizer que a glifosina tem uma ação anti-inflamatória, ou seja, o indivíduo que está dialisando, é bom dar glifosina para melhorar a inflamação cardíaca? Eu e os trials ainda não sabem. Por enquanto é hemodinâmico. Então aí você pode fazer uma pergunta para o Lion. Posso dar bloqueador do sistema renina-angiotensina junto com glifosina? Porque são duas drogas que vão interferir na hemodinâmica do rim. Exato. Respondi? Posso, doutor Lion? Boa pergunta. E aí eu vou puxar só uma outra informação antes, que existe uma recomendação que toda vez que a gente introduz ou que a gente aumenta IECA ou BRA, a gente precisa olhar em 2 a 4 semanas creatinina, justamente por conta disso, porque se a gente faz uma vasodilatação da eferente, cai a pressão intraglomerular e cai a taxa de filtração glomerular imediatamente. Então, os primeiros dias ali, nas primeiras semanas, a taxa de filtração pode cair e a creatinina pode subir. E tá tudo bem, né? É isso que a gente quer. A gente tá dando remédio justamente pro rim viver em paz, né? Pro néfron viver em paz. Tem uns trabalhos que até sugerem que quanto maior essa queda, melhor a longo prazo, né? Que realmente ele estava sob pressão. Exatamente, mas também não pode ser tão grande assim essa queda, né? Então, a recomendação é que a gente tolere um aumento de até 30% da creatinina. Então, toda vez que a gente introduz ou aumenta IECA-BRA, a gente precisa olhar a creatinina em 2 a 4 semanas. E o potássio. E o potássio também, mas eu sei que você quer falar do potássio Daqui lá a quando pouco. você falar do finerenone, que você já contou pra gente. E aí, olhando por esse lado, a gente tem duas medicações que mexem com a hemodinâmica renal. Então, talvez se eu introduza as duas medicações juntas, talvez eu modifique muito essa hemodinâmica renal. E uma outra preocupação que eu tenho é que a glifosina, ela tem um efeito natriurético. Então, ela acaba depletando um pouco de volume, principalmente nos primeiros dias. A gente precisa orientar os pacientes a beber um pouco mais de líquido nos primeiros dias, ou se o paciente usa diurético, a gente tem que diminuir, eu costumo diminuir ou suspender o diurético, dependendo da dose. Então, a minha preocupação quando eu dou as duas medicações juntas é que essa creatina, ao invés de subir 30%, ela suba 50% daqui a 3 semanas, mais ou menos. Você fala iniciar as duas ao mesmo tempo, né? Isso, quando eu dou quando eu inicio as duas ao mesmo tempo. Isso. Esse paciente que eu vou ficar mais preocupado que aconteça essa piora mais importante é o idoso. Você acha que pode ter um limiar mais baixo para desidratar? Quem talvez tenha uma taxa de filtração menor, né? Que essa perda de 30% pode fazer uma grande diferença, né? Talvez Sim. o cara que tem ali 60 de taxa de filtração, que tenha diabetes, ou tem uma albuminura de 400, talvez eu não tenha tanta preocupação. E às vezes também a gente, na mesma consulta, a gente associa alguma medicação antipertensiva, então a gente já traz um controle mais intensivo da pressão, então mais um fator hemodinâmico para somar isso daí. Então, assim, na minha prática, eu não costumo introduzir as duas medicações ao mesmo tempo. Prefiro introduzir uma, espero um pouquinho e depois introduzo a outra. E espero um pouquinho, não é para esperar um pocão, né? A gente tem que ser proativo em prescrever essas medicações que mudam a história natural da doença renal crônica. Já a gente vai voltar para esse assunto de Tudo como bem. fazer essas combinações de múltiplas drogas, né? Então, de inibidor de SGLT2, eu acho que é isso. Depois a gente fala um pouquinho dos gaps que a gente tem de conhecimento.
Terceira é antagonista de receptor mineral do corticoide. Então, essa é também uma nova droga. Essa já tem uma evidência muito mais recente, né? De uns 3, 4 anos, de que a gente tem evidência de benefício renal. A gente lembra sempre da espironolactona, né? Que já tinha estudo antigo mostrando que diminuía a proteinúria. A ideia principal é que realmente a aldosterona é responsável por ter um aumento de esclerose glomerular, de atrofia e fibrose tubulointersticial, e um efeito hemodinâmico também. Aumenta a natriurese, que é ruim para um bocado de coisa. Então, isso seria o porquê da antagonista da aldosterona ter esse benefício extra. Mas para a espiro não tinha nenhum estudo randomizado, multicêntrico, mostrando esse benefício de desfecho duro. E aí apareceu a finerenona, que é uma versão não hormonal, né, da espironolactona, que teria a ausência dos efeitos colaterais relacionados, por exemplo, à ginecomastia, que pode incomodar muitas pessoas. E principalmente potássio, né? Menos hipercalemia. E menos hipercalemia. Então, a gente tem o Fidelity e o Fidelio, né? Que são estudos que foram publicados tem uns 3 anos, mais ou menos, que mostraram em pacientes diabéticos com DRC, com albuminúria, que tinham um benefício de progressão da doença renal em desfechos como dobrar a creatinina, início de diálise e morte por doença renal, digamos assim. O que a gente usa hoje em dia para indicar o uso da medicação? É realmente só diabético, por enquanto. Tem um valor de corte de taxa de filtração, de potássio. Sim. Então, tem algumas coisas que são interessantes, né? Eu acho que, só finalizando glifosina, eu queria dizer que o Brasil foi um dos primeiros países a oferecer o medicamento em farmácias convencionais, ou seja, a pessoa ia lá e comprava, e depois também, agora generalizou um pouquinho mais, tanto em farmácia popular quanto na própria farmácia do governo. Então, são medicamentos que hoje está bem disponível, quase no Brasil todo. E, então, isso acho que é algo importante. Não são todos os países que têm glifosina, né? Então, a gente fica falando uma coisa, então eu quero incorporar outra, mas assim, a glifosina foi espetacular. E hoje eu não vejo como um diabético ou um jovem com glomerulopatia, eu não oferecer essa droga. Então, esse é um ponto. Aí vem esse antagonista, eu não ter aldosterona na jogada, então eu vou lembrar lá que a aldosterona, sistema renina-angiotensina, aldosterona, se eu bloqueio, eu não consigo bloquear a aldosterona. E ela é pró-inflamatória, ela piora o estresse oxidativo. E toda vez que eu falo em estresse oxidativo, isso daí é igual inflamação e fibrose, ponto final. Então eu já estou vendo que agora é uma droga que não é hemodinâmica, é uma droga para anti-inflamatória e é uma droga, então, antifibrose. Então, meus olhos regalam, e por enquanto ela foi desenvolvida para o diabético, mas eu acho que no futuro alguém vai ter que me convencer por que ela não vai servir para a fibrose da evolução da doença renal crônica. Então, o que tem hoje no Brasil? Eu posso sair agora, prescrever essa droga. Então, tem laboratório no Brasil que comercializa essa droga. Ela não está disponível no SUS. Quando eu falo que está disponível no SUS, é porque ela tem que passar por uma comissão técnica, que chama Conitec. Esse Conitec, ele faz uma consulta pública, e a consulta pública, está dizendo que é pública, né? Então, todos podem participar, inclusive pacientes, e baseado em trials, e aí essa Conitec, ela leva muito em consideração se nesses trials internacionais existem brasileiros, né? Porque é muito difícil ficar comparando o brasileiro com o europeu, com o americano. Então, nesse momento, essa droga, ela é liberada pela Anvisa, ou seja, eu posso comprar na farmácia. E lá tem uma bula. A bula que a gente tem hoje na farmácia está relacionada ainda ao Fidelio, ou seja, é uma droga liberada pela Anvisa, que você pode tomar quem for diabético, com taxa de filtração maior do que 25. Tá lá. E vai ter um desfecho bom em relação à fibrose. Tá bom. Mas aí tem o fígaro. O fígado também é um diabético. Tudo que a gente está falando aqui é diabético e doença renal crônica, né? O fígado, ele estende. Ele coloca também até 90 de taxa de filtração glomerular. E aí vai entrar albuminúria maior que 30. Então, eu conversei ontem com a indústria que comercializa esse medicamento. Então, a Vigilância Sanitária, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela vai estender a bula, vai entrar o fígado. Ou seja, então eu também, por bula, eu posso prescrever para indivíduos até 90 de taxa de filtração glomerular. Isso é importante porque o CADIGO é uma diretriz internacional, que está lá.
dapaglifosina é uma, é 200 de albuminúria. Mas aqui a gente tem que falar, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, dizer o que não é nem saúde suplementar e nem sistema único de saúde. É se o teu paciente, ele vai comprar o remédio ou vai pegar de graça. Todo brasileiro tem direito ao sistema único de saúde, todo brasileiro tem direito ao medicamento gratuito. Basta o médico lembrar de fazer as APACs, as LME no seu consultório, né? Então, não é porque o paciente está em consulta privada que você tem que passar ele tem que comprar o remédio, ele tem direito. Então, a gente tem que entender isso, que hoje no Brasil, a finerenona tem a sua indicação, que eu acho, pelo Fidelio, pelo Fígaro, pelo Fidelity, agora vai sair o Fine Arts, diabetes, doença renal crônica, positivo, tem que comprar e vai estender a bula. Parece que para o segundo semestre, talvez tenha incorporação também para insuficiência cardíaca. Mas nesse momento não existe nada de movimentação, pelo menos a nível de Ministério da Saúde, de consulta pública para essa droga poder ser introduzida, como foi a glifosina, né? Ou no alto custo, ou em farmácia popular. E aí, se você me perguntar, não é agora o momento da pergunta, eu estou falando de uma droga que não está mexendo em arteríola aferente nem eferente. Uhum. Então, aqui eu não estou falando assim, dá o remédio daqui 2 semanas, dá uma olhadinha na creatinina. Mas essa droga que inibe a aldosterona, ela é muito mais, eu vou dizer que eficaz. Eu gosto de eficácia e segurança, que é isso aqui dá um trial, né? Por que ela é mais eficaz? Porque a afinidade dela no coração e no rim é melhor do que a espirolactona. Ela não tem metabólito ativo. Então, os efeitos colaterais que você citou de ginecomastia, ok. Só que está comprovado através de dosagens de pró-inflamatórios, que quando eu dou a finerenona, ela diminui muito mais esses eventos anti-inflamatórios, essas substâncias anti-inflamatórias, TGF-beta, do que uma espirolactona. Então, a espiro ficou muito pro cardio. Mas a finerenona, eu vou até dizer, nossa, né? É para os nefrologistas e não mexe com a hemodinâmica. Então, eu já fico aqui construindo na minha cabeça os meus pilares de associações. E espero que em breve seja incorporada no SUS. Eu trabalho no Sistema Único de Saúde, numa bolha, sim. Unifesp é uma bolha, que tem o auxílio da Fundação Oswaldo Ramos. Por isso uma bolha maior. Então, né? a bolha fica maior ainda e eu recebo os pacientes, praticamente todos, tomando bloqueador do sistema renina-angiotensina. Então, essa parte já está pulada. Mas eu espero que ela entre, mas por enquanto é diabético, taxa de filtração maior que 25. Só um detalhe que o Fine Arts saiu a versão cardio já, né? Tipo, então a cardio vai começar a usar também. Mas a Anvisa, é que assim, a gente tem que... Eu utilizo o que está na bula, Sim. Eu vejo o Cadigo, eu estudo o Cadigo, eu sou a favor do Cadigo, não sou contra o Cadigo, mas se eu estou no Brasil e prescrevendo, e existe uma agência nacional que me regula, né? O que está na bula é, por enquanto, para doença renal crônica. Embora a gente já sabe desde alguns anos que tudo que é bom para o rim é bom para o coração. E a gente está aprendendo também a ser amigo dos cardiologistas. Sim. Amém. Porque a gente odeia tirar remédios, viu, cardiologista? A gente não gosta de tirar espirolactona, a gente não gosta de diminuir BRA. E a gente aprendeu muito com os cardiologistas que esses multi-alvos é importante, né? A gente está aprendendo com eles. Isso. E a gente vai caminhar para multi-alvos e aprender aquilo que a cardio já faz muito bem com o coração. Com a IC, né? Só fazer um adendo sobre o finerenona, né? A doutora Patrícia falou bem das indicações, né? Infelizmente, até o momento, só para diabético, talvez no futuro para DRC não diabética também. Mas o cuidado que a gente tem que ter ainda é com potássio, né? Então, para introduzir a medicação, potássio, pelo menos, foi o que os estudos avaliaram, né? Tinha um ponto de corte até 4,8 para introduzir a medicação. E a gente tolera o potássio ele até de 5,5 sem mexer na dose da medicação, né? Passou disso, aí a gente tem que ou reduzir ou suspender, pensando em todas as outras medidas que a gente pode fazer para controlar o potássio, que vem muito antes disso, né? Lembrando que a gente usaria 20 mg para acima de 60 de taxa de filtração, né? E 10 mg para entre 60 e 25 de taxa de filtração. E um adendo, Gabriel, é que trials, agora que todo mundo sabe o nome de trials, todo mundo lendo, é legal. Mas a vida real passa a ser legal também. O FDA, ele, segundo o PCOA, ele vai se render a esses pós-hoc, né? A vida como ela é desses pacientes que estavam num ambiente extremamente controlado. Porque em ambiente extremamente controlado, realmente o potássio subiu pouco e foi controlado. Mas na vida como ela é, volta daqui uma semana com potássio, gente, não dá, é muito difícil. Então, eu acho que venho lendo bastante
depois do trial, aqueles pacientes que continuaram o segmento, né? Não era o objetivo principal, tem toda a parte estatística, mas a gente está aprendendo muito com a vida real. Então, sim, finerenona aumenta potássio, a gente tem que ficar de olho. Então, é melhor começar com quem está com potássio normal, né? E a gente vê que aquilo de vida não real é diferente da vida real. É muito difícil você fazer um ambiente controlado no seu consultório, ou seja, no seu ambulatório. Então, só para lembrar que tem essa diferença também, vida real e vida controlada. E falando de potássio, vocês usam o mesmo corte para IECA-BRA? Para começar, 4,8? Para ajustar, 5,5? Vou deixar a doutora Patrícia falar primeiro. Então, eu trato renal crônico há muito tempo. E quem passa comigo lá na Unifesp sabe que eu não discuto os exames de hoje. Eu não discuto. Eu discuto a evolução dos exames. Então, parece chover no molhado, mas eu individualizo a minha conduta. É jovem, come muito, não está comendo, tem edema de alça, não tem edema de alça, faz dieta, não faz dieta. Então, a gente precisa individualizar. Eu, para não iniciar um BRA, tem que me convencer muito. Então, rim único, as coisas que eu aprendi quando eu era residente, né? Tenho rim único. Então, eu preciso de um ultrassom para começar a atender meu paciente. Não tem como eu fazer nefrologia e não ter um ultrassom. Eu levo muito em consideração o reno vascular da aterosclerose, porque eu atendo muito idoso. E o meu idoso, ele pode ter um reno vascular. Então, eu posso dar um BRA para esse idoso e ele fazer um potássio, porque ele tem, não é da artéria renal, são das arteríolas cheias de colesterol. Eu pergunto se ele tem obstipação, uma pergunta tão simples e é extremamente frequente. Então, eu vou fazer ao contrário. Antes de eu tirar o BRA, ou o bloqueio do sistema renina-angiotensina, eu pergunto de dieta, eu pergunto de obstipação, e eu vejo se ele não tem uma hiperpotassemia secundária ao diabetes, né? Então, 4,8 é o que está escrito lá, mas agora eu sou um pouquinho rebelde, eu tento ver o que é e tento ver os outros potássio, porque meu paciente, toda consulta, ele tem potássio. Sim. Então, eu não corto, Gabriel. Eu vejo primeiro quem é risco, porque às vezes 4,5 eu já nem dou, eu prefiro esperar o ultrassom, ver como é que tá. Eu preciso ver se ele é um velhinho obstipado. 5 dias de obstipação vai aumentar potássio de qualquer um. Mas assim, quem tá começando a vida, tem lá, tá escrito, é 4,8, 5,5. Mas a gente tem tanto motivo para ter potássio alto, né? Tem acidose. Taquicárdio azídico, né? E tem espirolactona junto também, então... Eu olho um pouco isso também, e olho também, tipo, será que esse paciente está progredindo? Será que esse paciente tem uma hipertensão com mais 4, 5 drogas? Você tem uma albuminúria de 1000? Vai me dar mais vontade, eu fico brincando com os residentes, né? Eu brigar pelo IECA-BRA, né? De, tipo, eu vi umas 20 vezes tudo que eu posso reverter, que possa ser a causa da hipercalemia, né? Um paciente que tá usando ali com DRC, mas tem ausência de albuminúria, ou só hipertenso que tem 2 drogas, talvez eu diminua a dose, observe com mais calma, mas... talvez eu suspenda ou diminua a dose um pouco mais rápido do que aquele paciente que eu vejo um benefício, assim, inegável em relação ao IECA-BRA, ou mesmo pensando também nas outras drogas, né? Então, sem dúvidas, de uma forma geral, a gente tolera até 5,5, acho que tranquilamente, facilmente, né? 5,5. Assim, isso até o que a gente acabou de falar aqui pro finerenona, né? E pro IECA-BRA, mais ainda, né? Que é a nossa primeira droga. Então, 5,5 com certeza, entre 5,6 e 6... a gente vai tentar corrigir os demais fatores, né? Como a doutora Patrícia falou, dieta, obstipação, corrigir glicemia, né? Corrigir, às vezes, a acidose metabólica, pensar que talvez isso possa ajudar. E pensar em possíveis trocadores de potássio, nas resinas trocadores de potássio. Acho que com o advento de novas resinas e resinas mais eficazes, com menos efeitos colaterais, a gente vai conseguir controlar melhor o potássio e isso vai permitir a gente manter essas medicações que trazem tanto benefício para o nosso paciente. Então, entre 5,6 e 6, talvez eu dê uma segunda chance, tento corrigir o resto. Passou de 6 aí, eu acho que já fica um pouquinho difícil da gente não mexer nas medicações. Primeiro reduz, acho que depois suspende, né? Já a gente volta para falar de combinações, né? Tem combinação que ajuda também com o potássio. Mas, e por último, das drogas já bem estabelecidas, né? Agonista GLP-1. Na DRC, o KDIGO 2024 foi publicado, ainda não colocou como uma recomendação formal pela DRC em si,
um paciente com diabetes não bem controlado, ele bota lá como uma possibilidade de segunda droga, depois do inibidor de GLT2, para ser usado, né? Claro, já provavelmente depois da metformina, que ele não lembro se ele cita. Cita. Ele cita, né? Imagina que ele citaria. Metformina e inibidor de GLT2. Então, como terceira droga num paciente que não está tão bem controlado. E aí saiu o Flow, né? Um trial que veio depois do Cadigo. Exatamente. Um trial que foi publicado no Congresso Europeu de Nefro, em que ele avaliou nos pacientes diabéticos o benefício da agonia GLP-1 em relação a desfechos tanto renais como cardiovasculares. O que mudou com o Flow em relação à indicação da agonia GLP-1, comparado com o que o Cadigo colocava? O que o Flow mostrou foi o benefício de desfecho renal combinado, né? Mais mortalidade cardiovascular. Em pacientes com diabetes tipo 2, com taxa de filtração acima de 25, né? Para ser incluído no estudo, e que tinha albuminúria de pelo menos 100 miligramas por grama, né? Então, ele conseguiu mostrar que a prescrição da semaglutida comparada com o placebo teve desfecho duro, que é o que a gente está falando aqui. A gente não está falando de só reduzir a albuminúria ou de só melhorar a curva de creatina. A gente está falando de desfecho duro, de desfecho, entrada em diálise, morte cardiovascular, morte de causa renal. Morte de todas as causas, né? Da diferença de 20%. Então, acho que essa foi... eu acho que a gente teve, de fato, um estudo robusto que conseguiu mostrar benefício em desfecho duro com a prescrição dessa medicação. Só uma adenda, a gente não comentou muito, mas todas essas drogas que a gente está comentando tiveram um impacto em desfecho de valores muito altos de mudança de desfecho, né? De 20%, 30%, até 40%. Inibidor de GLT2, principalmente, né? Mas assim, fica entre 15% a 40% da diferença nos desfechos duros. O inibidor de GLT2, a amplitude da... a amplitude é intensa. É coisa assustadora, né? Por que não apareceu isso antes, né? Mas são medicações que tiveram... menos. Pode ser, mas é um impacto ainda assim robusto, de certa forma, né? Sim. Então não é uma coisinha que a gente está pensando assim, em 3, 5%, e no entendeu? intervalo de acompanhamento muito curto. Acho que talvez mais do que a amplitude, o intervalo de acompanhamento, né? Se pensar 2, 3 anos, você já conseguir ver esse benefício, né? É uma coisa muito interessante. O legal do Flow é que ele usou só 1 miligrama não sei, né? Mas assim, menos do que o que se usa para obesidade, que é 2,4. Eles falam de diabetes e DRC, mas a maioria todos os pacientes praticamente tinham pelo menos sobrepeso, né? O IMC médio era 32, pelo que eu vi. Isso, era sobrepeso ou obesidade praticamente todo mundo. E teve a queda de peso, né? Então parece que o efeito foi mesmo da perda de peso. Não parece ser um efeito só da droga em si, apesar da gente saber que o agonista de GLP-1 pode ter um efeito também anti-inflamatório de certa forma. Eu vi que mexe com óxido nítrico, com GMP cíclico. Então, poderia ter um benefício também fisiopatológico diferente do que só a perda de peso, né, prof? Tudo fisiopatologia. A gente souber fisiologia e fisiopatologia, a gente entende. Se eu estou falando de drogas lá atrás, que é hemodinâmica, eu fico imaginando, se eu mexo na hemodinâmica, eu vou ter uma resposta rápida. Mas toda vez que eu estou falando de anti-inflamatório, de fibrose, eu nem espero que essas drogas tenham uma repercussão tão intensa. Uhum. E quando a gente fala desses agonistas, que a princípio é para melhorar a insulina, diminuir meu apetite ou emagrecer, a lógica é perfeita. Então, se o agonista do GLP, lá na frente, falasse para mim, é para o indivíduo diminuir o peso, eu acho que essa droga ela vai entrar antes do BRA. Porque diminui o peso. Porque hoje, o diabético que a gente tem é diabético tipo 2. 90% é diabético tipo 2. Se a gente olhar o diabético tipo 2, a grande maioria é por obesidade. Então, olha de novo, a gente falou de creatinina, HAC, agora eu tô falando de obesidade. Então, eu tô voltando na história. Fator de risco, gente. Como fator de risco. Então, você perguntar, que horas que você vai dar esse remédio? Eu falei, olha, eu quero dar para quem é obeso para não ficar diabético. E aí, desmanchei todo esse raciocínio que a gente está falando. Mas até o momento, lá no Cadigo é para quem tem diabetes descompensado. Porque, por enquanto, ele é um remédio antidiabético. Eu nessa vida toda, eu já vi que muitas drogas, elas vêm com alguma coisa e depois não se sustenta, né? Tá lá dizendo que é anti-inflamatória. E se é anti-inflamatória, realmente esperar uma fibrose não se estender, eu acho que a gente vai precisar de mais tempo até para dizer que ela é espetacular.
né? Então, eu fico com cautela nesse sentido de... Diferente da glifosina, porque é hemodinâmica, pá, 1 ano e meio já estava todo mundo melhor. E talvez esses daqui, se todo mundo que é renal crônico, se eu fizer biópsia, tem fibrose, então talvez eu nem precise lá ter tantos trials intensos, porque talvez quem aguenta levar um trial 6 anos? São bilhões, trilhões, ninguém aguenta. E é ruim, porque de repente é um remédio que ia mostrar uma melhora no desfecho com 6 anos. Esse remédio não entra. Então, essa vida real vai ser importante, porque talvez a gente daqui a um tempo fala assim, olha, foi comprovada em camundongo que ela é antifibrótica, então eu vou dar, né? Lembrando que o Sistema Único de Saúde tá para liberar algum tipo dessas drogas, né, que tem aqui no comércio, gratuito para obesidade e diabetes. Então, você fala, talvez nem libere para gente, a nível de SUS, né? Mas você prescreve para o seu paciente, ele vai ter que comprar. Não, Agora, para barato. todo diabético, sim. E aí eu vou além. Se meu paciente faz diálise, ele tem um IMC que não permite ser um candidato a transplante renal. Porque IMC acho que é 35, né? Não pode. E se eu der esse remédio, ele emagrecer, entrar em 34, ele fazer o transplante? Eu vou precisar pensar nisso também. Então, eu vejo uma droga fantástica para emagrecimento. Controle de diabetes, a gente também tem bastante droga. E tomara que confirme que ela também é antifibrótica. Que ela vai alterar o estresse oxidativo, diminuir TGF-beta. Porque a gente está de olho nela também, vamos ver. Boa. Aproveitando que a senhora comentou de talvez nem sempre usar o agonista GLP-1 depois de usar outras drogas, né? Vamos tentar fugir um pouquinho do padrão de guideline, de ordem de início de cada uma das drogas e pensar em que situações a gente usa fora ali do padrão. Então, quando que a gente pensa talvez em usar o inibidor de SGLT2 sem o IECA-BRA antes, né? Porque, como a senhora falou, né? Os estudos todos têm lá o placebo já do IECA-BRA junto. A gente não tem ainda estudo com finerenone, mas inibidor de SGLT2 com o objetivo primário de observar se tem ou não um sinergismo, né? Será que todas as drogas juntas vão fazer diferença ou não para progressão de doença renal, pelo menos? Então, vamos tentar imaginar, assim, um paciente sem hipertensão, que tenha uma albuminúria de 500 miligramas em 24 horas, ou por grama de creatinina, que tenha ou não diabetes. A gente vai começar a inibidor de SGLT2 depois do IECA-BRA, antes do IECA-BRA. Na prática, assim, como que vocês veem um paciente como esse? E, se quiser complicar, né, que tem um IMC de 35. Ó, eu vou te falar uma coisa. Tudo é a ciência que responde para nós. Isso, olha, sou esperta. Tem um trabalho de 2022, a revista é tudo free. Eu não uso artigo que não seja free. Open access. Aberto para todo mundo. É uma revista de diabetes, mas é Cardiovascular Diabetology. E quem não leu, vale a pena ler, embora seja 2022. Então, ele coloca assim, glifosina versus tratamento conservador. Tratamento conservador significa BRA. Não existe nenhum trabalho que vai comparar a glifosina com BRA. Porque BRA a gente já resolveu o que tem que ter. Então, todo meu paciente, se puder, ele vai usar BRA. Ele tem uma contraindicação, seja essas que vocês já sabem de contraindicação de BRA. Ele tem um potássio que, por enquanto, eu não posso dar nada ainda. Eu não posso dar BRA de jeito nenhum, aí eu vou dar glifosina. Mas todos os meus pacientes, eles vão estar com BRA. Todos os meus pacientes que tiver, óbvio, dentro da indicação, vai usar glifosina. Eu também não começo junto, mas é por conta da minha população. São mais idosos, são do Sistema Único de Saúde, eu não consigo fazer consultas ali uma semana. Então, eu dou BRA. Quando vier para mim, eu vou entrar glifosina de acordo com o PCDT. Eu vou diminuir o diurético, como são idosos. Eu vou diminuir ou retirar. Vai depender de que diurético está tomando. Mas eu faço uma associação, então, primeiro BRA, depois glifosina. Só que aí, já que você perguntou, se for obeso e não tiver nada, o agonista do GLP. Para não virar nem hipertenso, nem diabético, nem ser doença renal crônica. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Como o seu é hipertenso,
é hipertenso. Não é hipertenso. O meu é só albuminúria. DRC 500 de Mas albuminúria. por que ele tem 500 de albuminúria? Porque ele Qual é um o paciente com diagnóstico? 35 de IMC. Só pela obesidade. A princípio, assim, não biopsiamos. Não tem diabetes, não tem nada. 480 miligramas de albuminúria, Tá. pra não precisar biopsiar. Ele não tem diabetes? Nada de diabetes? 500 miligramas só da Uma glicada obesidade? de 5,9. Tá. Nossa, teu paciente... Esse paciente, eu acho que ele precisa de um BRA. O BRA, para me convencer não dar BRA, vai demorar muito. Eu sou criada no grupo de glomerulopatias, então é BRA para todo mundo. Mas Eram aí- os dois até antigamente. Mas eu né? acho que Cabral. aí eu daria eu começaria, se eu pudesse, né, com É. agonista GLP. Pensando Sendo que tem obeso, acesso, né? né? Eu daria. Eu vejo os resultados na prática. É, O remédio... a prática é bizarra. Gente, falar pro paciente perder peso, não dá, assim. Tem que perder, É. exercício. E eu Não acho vamos que... dar a droga pra ele, né? E a droga, ela ajuda o paciente a estimular o paciente, né? Então, às vezes, ela dá o start ali pro paciente começar a perder peso, aí ele começa a atividade física, ele se empolga, muda a dieta. Isso Então, daí. eu acho que muitas vezes a gente precisa de quebrar esse ciclo que ele tá ali meio que parado. E a droga, ela faz isso daí muitas vezes, né? Eu já vi com biópsia, tá, professor? Antes que brigue, a albuminúria, proteinúria, no caso, cai de 10 para 1 grama com o agonista GLP-1 com perda de 15, 20 quilos. Legal. Então, E a gente tem fala que assim, lembrar- gente, será que isso é primária? Será que não é Mas primária, a gente né? tem que lembrar que a obesidade, a própria compressão abdominal no rim, por isso que eu perguntei, não é hipertenso não, porque retém sal, né? Então, se eu pudesse, se eu tivesse o poder da caneta, eu ia obrigar, eu sei que eu não posso obrigar ninguém, mas eu faria alguma coisa para falar assim, tente não ser obeso. Se eu tivesse que agir em uma célula, eu seria assim, não seja obeso. Porque é diferente quando a gente tem um obeso na diálise, no ambulatório, e do indivíduo que às vezes tem a mesma patologia e não é obeso. Então, eu acho que a obesidade é a grande doença do século. Então, eu combateria primeiro a obesidade. E que eu daria só o agonista, o análogo. Dependendo depois quanto Sem ficou a proteinúria, a albuminúria, né? A gente poderia pensar se teria sobrou. benefício de sinergismo com outras drogas, né? Isso Eu daí. acho assim que o BRA, ele é a primeira escolha, né? Como a gente falou aqui algumas vezes. Ele, assim, as duas situações que às vezes a gente tem dificuldade de começar com ele são as situações de hiperpotassemia, né? Que a gente não controla por nada. E cá pra nós é raro isso acontecer, né? E a segunda situação é esse paciente aí, que é aquele paciente que tem normotensão, aí tá muito quente, você dá um pouquinho de ECA-BRA, o paciente começa a ter sintoma de baixo débito, Ou tem né? 25 de taxa de filtração com aquele 5 de potássio, 20 de taxa de filtração com aquele 5 de potássio, com 75 anos, que não é hipertenso de difícil controle, ou tá só com uma droga ou sem hipertensão. Será que eu vou dar primeiro o IECA mesmo? Será que eu não poderia dar o inibidor de SGLT2, que eu acho que é talvez um pouco mais seguro nesse sentido, com aquele 5 de potássio? Então, eu acho que a gente pode fugir um pouquinho Eu acho que vai por aí. ali da recomendação de sempre ter antes, né? Como o Cadigo de GA já sugeriu na versão preliminar, né? De talvez eu poder ter liberdade de optar qual nefroproteção começar e que ordem começar, ou até, quem sabe, tudo ao mesmo tempo, né? A gente já comentou que quase nunca vai optar por começar tudo ao mesmo tempo, mas na cardio tem estudo falando que começar tudo não ao mesmo tempo, mas com ajustes acelerados durante a internação e ser descompensado, vou lá e já otimizo o tratamento durante a internação, teve diferença de desfecho, a gente acha talvez um pouco pelo atraso no ambulatório de a gente conseguir estar tudo com dose otimizada, né? Talvez no futuro, aquele paciente que tenha uma albuminúria maior, uma progressão mais rápida, um padrão de alto risco para evolução para diálise nos próximos anos, né? Por qualquer calculador de risco, seja um paciente que a gente vai querer acelerar um pouco mais essa multidroga tratamento, digamos assim, né? O Gabriel, e se esse paciente ficar com albuminúria menor que 30, ele não é mais renal crônico. Porque aí a taxa de filtração, você falou que estava normal, ele tinha só albuminúria, mas se ele reverter, porque se eu mexo na hemodinâmica, é o ponto de retorno. Eu posso voltar Você e ficar... curou ele. Eu curei. Olha isso. Ainda era um padrão reversível, né? Ainda era um padrão reversível. Falando de combinação também, eu vejo um exemplo parecido com essa questão de qual droga começar com o tratamento de DMO, que a gente às vezes tem ali o fósforo alto ou o cálcio baixo, aí eu não consigo começar a sinacalcete ou o análogo de vitamina D.
E pro potássio, o inibidor de SGLT2 já parece ter um benefício de redução também. Uhum. Então, às vezes, em algumas situações que eu não consigo começar a IECA-BRA, eu começo o inibidor de SGLT2, controlo o potássio e depois começo talvez o IECA-BRA e talvez até no diabético o finerenone. Então, por que não mudar um pouquinho a ordem em algumas situações clínicas que eu entenda que tenha um benefício individualizando, né, Sem dúvida. para o meu tratamento, o tratamento do meu paciente, né? Uhum. Acho que de Eu combinação... acho que é das 4 aí, né? Eu acho que é isso. E acaba que o finerenone fica como uma opção, não primeira opção, né? Mas lembrar o que a doutora Patrícia falou, às vezes ele pode entrar como uma opção conjunta ali, né? A gente não tem tanta preocupação de já associar ele, né? Infelizmente, até o momento só para o diabético, mas provável, eu acho que provável para o futuro, para o DRC não diabético também. imagino que sim. Eu acho que não vai ter nenhum trabalho mostrando que, por exemplo, eu acho, né, que finerenona é melhor que glifosina. Vai ter, sim, glifosina com finerenona. Sim. Porque, pela lógica, eu estou dizendo pela lógica. Então, eu acho que pela lógica, o antifibrótico, ele vai ter ação naquilo que o PQA fala muito. Embora, às vezes, você faça tudo e o indivíduo continue progredindo. Só que eu não vou ficar esperando 2 anos para ele progredir. Isso. Aí que é o ponto que eu acho mais importante. Quem é que vai progredir? Aquele que está com a albuminúria aumentando fica fácil. Sim. Mas a taxa de filtração glomerular, que eu uso um exame que é só bom, creatinina não é um ótimo exame, ele é bom. Então, eu não tenho ainda nem como medir certinho taxa de filtração glomerular. Então, talvez a gente tenha que entrar um pouquinho antes e depois ver o que acontece, né? Agora, quando a gente puder não tirar o BRA, ou a gente puder dar finerenona e não preocupar com o potássio, então eu acho que vai ser um impacto também bem importante para nós nefrologistas. Lembrando que tem trocador de resina, né? O ciclosilicato de zircônio, que está ali para ser aprovado ou não, né? Que talvez não seja aprovado no SUS também, né? E lembrando para vocês que estão aí que a gente está falando aqui de opinião, porque não tem estudos randomizados com esse objetivo de ver a comparação se é cinético ou não. Tem subanálise, por exemplo, do finerenone com inibidor de SGLT2, que tinha só 5, 7% da população usando, então era uma subanálise muito pequena, que mostrou o benefício, mas que por conta do tamanho pequeno não foi suficiente para mostrar a diferença de fato estatisticamente significante. Então a gente está esperando esses estudos, tem vários estudos em andamento com combinações de drogas. E já pulando para perspectivas, já tem até estudo publicado com combinação de droga de antagonista da endotelina, somente endotelina 1, com inibidor de SGLT2. Que aí é outro benefício do inibidor de SGLT2, que ele consegue tirar o efeito de retenção salina da maioria, pelo menos, das moléculas de antagonista de endotelina, né? Então, ajuda no potássio, ajuda da retenção salina, então um pouco coringa, né? Uhum. Talvez uma repercussão um pouco menor na hemodinâmica, né? Não sei se isso é tão claro ou não. Então, talvez a gente vá ter que inverter a ordem até para poder usar tudo, né? Uhum. Usando um de cada vez, talvez eu consiga ter mais facilidade de usar tudo. A gente precisa só ter trabalhos que consigam mostrar o benefício de bloquear a endotelina. Porque todos os trabalhos anteriores eram paralisados por conta da descompensação da insuficiência cardíaca congestiva, retenção, né? E eu vejo quem está pesquisando a glifosina com o bloqueador do receptor da endotelina, a vasoconstrictora, né? Eles estão otimistas. E talvez fique naqueles indivíduos que mesmo fazendo tudo, ele continua evoluindo, porque ele tem também uma genética. Aqui a gente está falando pressão, glicose, e às vezes tem paciente nosso hipertenso e diabético que não evolui para doença renal crônica. Graças a Deus. Então a gente tem que lembrar que existem os fatores genéticos que a gente não consegue medir. Sim. Mas eu vejo nesse futuro, eu vejo uma coisa no futuro muito boa, que todo mundo tem que ter direito a esses medicamentos, a essas novas drogas de doença renal crônica. Então eu fico muito feliz em falar que tem algumas que a gente está podendo prescrever para quem não pode comprar. E antagonista de endotelina, né? Tem, com o espazentano, tem o Protect. Isso. E tem o Duet e Duplex para GESF e para IgA, mostrando que teve benefício pelo menos em proteinúria, né? Em taxa de filtração ainda ficou ali uma dúvida. E tem um sonar mais antigo com a trazentana, né? Então, apesar de já ter muito estudo mostrando que pode compensar a IC, tem se tornado mais palatável, com algumas medidas ali preventivas. E a molécula, porque você tem os dois receptores, você vasodilata e faz vasoconstricção. Só para lembrar que lá no nosso ambulatório, a gente começou também a usar menos alopurinol.
lembrando que as glifosinas, elas são uricosúricas. Uhum. Então, realmente o ácido úrico cai, realmente a pressão cai. E aí, só para deixar um adendo, quando vocês passarem glifosina, tem a história da preocupação que a creatinina subiu por conta de hemodinâmica, mas na nossa vida real, o que a gente observou nos nossos pacientes, especialmente idosos, que a creatinina subiu, mas é porque eles estavam desidratados. Depois que a gente começou a diminuir o diurético até suspender junto com a glifosina, a gente diminuiu esses aumentos abruptos da creatinina. Então, acho que vale a pena dizer, nós não tivemos infecção urinária, embora a gente procura não dar esse remédio ainda naqueles indivíduos com infecção urinária de repetição. Sim. A gente também não dá em quem tem rim policístico. Uhum. Parece que em camundongo aumenta o tamanho do cisto, então a gente também procura não dar glifosina. E eu queria só acrescentar que eu estou muito confiante que os trocadores gastrointestinais de potássio entrem. Já teve uma recusa do PCDT, porque a hora que você foi... eu quero esse remédio para baixar potássio. Ok, tem outros, uns são bons, mas abaixa potássio. Mas não é isso. Quando a gente olha o PCDT brasileiro 2024, setembro, está escrito lá, no PCDT Ministério da Saúde. Toda vez que você usar um medicamento para mitigar a doença, a velocidade de progressão, e se esse medicamento aumentar o potássio, você precisa dar um trocador intestinal de potássio. Então, o Ministério da Saúde fala isso. Então, o Lokelma, que é o remédio, eu vou falar esse nome aqui, porque a gente só tem ele no Brasil, a consulta pública terminou, tem 2 semanas. Mas se a gente olhar os guidelines europeus, americanos, o PCDT brasileiro, eu não posso mais tirar a espirulactona, eu não posso mais tirar o bloqueador do sistema renina-angiotensina por conta do potássio. Então, eu preciso de um trocador, né, que a gente sabe que o risco é pequeno, que é uma droga muito boa. Então, eu tenho muita esperança que isso também entre num PCDT, esse trocador de potássio. A gente falando de doença renal crônica, eu não estou falando nem para vocês que trabalham em hospital, que é fantástico. Sim. Mas eu estou vendo com bons olhos. Eu acho que agora, colocando que o Cadigo fala isso, o NICE fala isso, o PCDT brasileiro fala isso, é uma droga que para o nefrologista, a gente tira muito remédio do cardiologista, Sim. descompensa o coração por conta de potássio. Do cardio e do nefro também, né? Mas assim, eu quero não tirar as drogas da cardiologia. Nem do Você quer fazer nefrologista. amizade. Não, mas do nefrologista eu já não tiro, mas aí sou eu. Mas é ruim, porque ele Mudar sabe a que ele prescrição tá... nos outros, Mudar a né? prescrição que tá correta. Você tem manda que uma tirar. cartinha na Eu mando esperança deles também, eu peço olharem. desculpa pro paciente primeiro. Sim, explico. dependendo da urgência, eu já tiro antes, né? A gente já... eu tiro, Só um disclaimer, gente. A gente tá gravando hoje dia 21 de fevereiro, porque a doutora 21 de vocês fevereiro. citou assim, 2 semanas, né? Quando vocês forem assistir, talvez vocês olhem e vejam assim, como assim? Faz tanto tempo que já passou Já saiu o resultado da consulta pública. Exato. Às vezes já foi aprovado e a gente discutindo aqui. É que março é dia mundial do rim, a agenda lotou. Não tem jeito. Exatamente. Só complementando um pouquinho mais de perspectivas, o órgão de GLP-1 já tem trabalho com não diabético, né? Com o Smart, que saiu ano passado. Então pode ser que a gente tenha... Acho até que foi só publicado no Congresso Americano. Eu acho que só tá no americano. Não lembro se saiu o artigo Não, mesmo, mas que é uma evidência para não diabético também, mostrando diminuição de proteinúria. A gente tem já trabalho publicado com o inibidor da síntese de aldosterona, que faz todo sentido, pensando em tudo que a gente discutiu hoje, que talvez seja mais eficiente do que o antagonista do receptor, porque ele age num momento antes da cascata toda da produção da aldosterona. Tem molécula para GMP cíclico. Enfim, as perspectivas para DRC, tanto DRC em geral, como DRC na doença do renal do diabetes, como DRC por etiologias específicas, é bastante positivo, né? Então, aproveitando essa onda positiva final, queria as considerações finais de vocês, assim, sobre novas drogas, tratamento, o momento atual da DRC que a gente está vivendo. Vou falar primeiro que a doutora Patrícia vai com certeza fazer Vai uma... te inibir, né? Não, ela vai me arrasar aqui. Não, eu acho que pra gente, nefrologista recente, né, a gente tá surfando a onda boa, né? Recente. Recente, né? A gente... Então, é um pouco o que a doutora Patrícia comentou. A gente fala de DRC e daqui a 6 meses a gente tem que se atualizar porque já está desatualizado. Então, é muito legal ver isso acontecendo e mais legal do que ver isso acontecendo no papel é ver isso acontecendo na realidade, né? Então, são medicações que estão acessíveis, e principalmente quando a gente está falando de inibidor de GLT2, né? A gente tem disponibilidade, como a doutora Patrícia falou, pelo Sistema Único de Saúde,
né? Então, a finerenona já está no Brasil, o análogo de LP1 já está. Então, a gente... É uma realidade nossa. Então, basta a gente prescrever mesmo. E ter diagnóstico, né? Sim. Eu acho que a vibe é a gente tratar o indivíduo e não a doença dele, né? Então, eu acho que tudo isso a gente está focando o rim, tudo aquilo ali, mas o que a gente está querendo dizer, resumindo, é que a gente quer que ele não entre em diálise, a gente quer que ele não morra, a gente quer que ele não hospitalize. É bom para ele, é bom para a família, é bom para o médico, é bom para o financiamento brasileiro, é bom para a saúde, embora a saúde suplementar ou pública, tanto faz. Mas isso está criando um boom também na nefrologia, relacionado a mercado de trabalho, porque o nefrologista, eu estou dizendo generalizado, ele não ia muito para consultório. Porque glomerulopatia, se você não aprendeu, você foge da glomerulopatia, a gente sabe disso. Então ele ficava, ou ele transplanta, ou ele dialisa, ou ele está lá no hospital. E o nefrologista é muito mais do que isso. O nefrologista é um grande clínico. Eu ouso até falar que é o melhor clínico que existe, é o nefrologista. E aí, só traçar um paralelo, o nefrologista, o rim, na medicina tradicional chinesa, o rim, ele é considerado o povo. E o coração, ele é considerado o governante. E é o único órgão que a gente tem em dois é o rim. O pulmão, ele se divide. No rim, nós temos dois. É tão importante que se faltar um, tem o outro, né? Então, esse paralelo medicina chinesa e medicina ocidental mostra que realmente é um órgão muito nobre. E a gente preencher essa lacuna agora, porque preenche mesmo, está fazendo com que muitos jovens nefrologistas queiram fazer consultório. Tanto é verdade que na convenção que a gente fez agora da Sociedade Brasileira de Nefrologia, sexta sábado, recente, um dos itens para a gente trabalhar nesse biênio é capacitação em consultório. Não só de jovens, mas novos médicos que queiram fazer consultório. Porque agora sim, você vai ver o paciente e você vai tratar de verdade a fisiopatologia. Então, embora eu já seja uma sênior, não, mas isso anima todo mundo. Então, tá animando todo mundo. Tanto é que quando a glifosina foi lançada, todo mundo levantou e bateu palma para ela, né? E eu acho que a gente continua levantado e batendo palma para todas essas drogas e dizer que essas drogas, devagarzinho, elas estão sendo incorporadas. Então, a população toda vai ter acesso. Legal. Excelente. Só antes de finalizar, gente, vocês que estão vendo a gente, fiquem atentos na nossa programação, né, como empresa, né, do NephroPapers, que nos próximos semanas, né, já que vocês vão ver no começo de março, a gente vai estar lançando curso de nefrologia clínica para ambiente hospitalar, muito voltado para o generalista, para o não nefrologista, mas claro, também o nefrologista vai ter um pouco de tudo que a gente vê de subsidiário eletrolítico, até tratamento do paciente com DRC que chega no pronto-socorro, o que tem de diferenças, vai ter intercorrências, enfim, vai ter uma grade, uma programação bem extensa para você saber lidar com o paciente renal, né? São 20 aulas. A gente vai ter um curso de glomerulopatias, que a gente vai começar a gravar muito em breve, também em abril. Isso sim, obviamente, né? Focado muito pro nefrologista, com participação de patologista, com atlas, com videocast que a gente vai gravar com casos difíceis, professor. Talvez a senhora seja convidada para discutir uns casozinhos também, viu? Pra gente poder também trazer um curso que tá faltando no nosso portfólio, né? Nosso portfólio também, quem tiver curiosidade, entra lá no site, tem várias coisas, inclusive de DRC. Mas fiquem atentos que são novidades que estão vindo por aí, tá bom? É isso, queria agradecer novamente a participação da doutora Patrícia, sempre uma aula, literalmente, né? Um show que a gente aprende cada vez que ouve, então muito obrigado de coração pela sua participação e por todo o ensinamento que você sempre foi muito generosa, né? Com todo mundo, né? Nunca com pressa, ficava segunda a sexta lá na diálise com a gente, 3 horas, 4 horas, né? Às vezes assim, professora, tem que passar um catéter. Vai embora, por favor. Mas sempre com muita paciência. Mas você sabe que eu tenho um orgulho muito grande de estar aqui, eu vou vendo vocês e aí eu olho para trás e eu falo, tudo isso valeu a pena. Porque eu vejo o sucesso de vocês, eu aprendo muito com vocês e a gente é para dar o start, o restante a pessoa faz. Então, o prazer é meu, mas o orgulho também é todo meu. Muito obrigada. Não só ensina a gente teoria, né? Mas é um exemplo pra gente, né? Exemplo de dedicação, de empolgação,
de envolvimento com as causas, né? Então, a gente sabe que ela é muito mais que uma super professora, né? Ela batalha por todas as causas dos pacientes. Isso faz muita diferença na vida de milhares e milhares de É um pessoas. modelo, quero ser igual a doutora Patrícia. Ui, Os vou residentes bem, né? todos. É isso, tá bom, Obrigada. gente, de Até jogar mais, confete, né? Mas é obrigado. tudo verdade. Valeu, Tchau, pessoal. pessoal. Obrigada. Até a próxima.